Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, amigos. A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. É um dia após a grande expectativa de já termos a autorização da Anvisa com relação à vacina no combate à Covid-19. É óbvio que é apenas um começo, né? E não são todos os brasileiros, no primeiro momento, que estarão recebendo a vacina. Mas o importante é a autorização por parte da Anvisa. No programa de hoje, nós vamos conversar com especialistas, pessoas que formam, né, não só a opinião, mas também têm uma grande responsabilidade de levar a informação correta ao seu público. Na abertura do Hora Geral, eu quero conversar com meu amigo, o professor Luiz Paulo Neves Nunes. Ele é o professor da FATEC, ele é uma figura conhecida aqui na região. Eu fiz questão de entrevistá-lo para que a gente possa tirar algumas dúvidas do nosso público telespectador e internauta. Meu amigo, o professor Luiz Paulo Neves Nunes, tudo bem? Tudo bem, Douglas? Boa tarde, boa noite a todos, né? É realmente um dia histórico para a gente celebrar ontem, e independente de questões políticas, a gente tem uma situação de duas vacinas que já tem uma delas, mais de 10 países utilizando, que é a Coronavac. A de Oxford, nós temos quase 50 países já utilizando para imunização dos seus cidadãos. Então, as duas vacinas sendo autorizadas de forma emergencial, como ficou claro no voto da diretora, que foi a relatora na Anvisa, dizendo que ainda faltam testes, no caso da Coronavac, com pessoas com mais idade e tudo mais. Mas o que nos interessa, no caso da Coronavac, que é que vai ser disponibilizada mais rapidamente ao público aqui do estado de São Paulo, ao cidadão do estado de São Paulo, é os 78% de imunização, né? Então, nós temos metade das pessoas vacinadas ainda podem ter os sintomas, mas de forma bastante branda, enfim, do coronavírus. A outra metade nem isso, né? Não vai passar incólume. E aí, desses 50% que ficarão doentes da Covid, nós vamos ter apenas 22% que podem evoluir para uma síndrome aguda, ou seja, vão precisar de um tratamento que vão demandar o hospital. Isso já reduz a taxa de ocupação hospitalar para os próximos meses, quando um número maior de pessoas for imunizado. E aí, Agora, o bom é que nesse número, esses 22%, ninguém morre. Então, é uma vacina muito boa, uma vacina que vale a pena. Agora, professor Luiz Paulo Neves Nunes, aproveitando sua participação aqui no Hora Geral, o senhor é professor de geografia, professor de história, e, se não me engano, dá aula também na FATEC, é isso? Não, só na ETEC e na rede ETEC. municipal. Tá. E quando que Na retornam as aulas? A gente tem uma previsão da volta às aulas no começo de fevereiro, né? Mas ainda estamos vendo como é que vai ficar o calendário. A volta às aulas prevê o distanciamento social, no caso do professor, o uso da máscara, o uso daquele shield, daquela máscara transparente, né? Sim. Um distanciamento maior, a capacidade das salas de aula reduzida. Veja, nós não temos um calendário. O professor foi colocado pelo Ministério da Saúde no grupo prioritário 4. Então, o grupo prioritário 1 são as pessoas com mais de 70 anos, os indígenas e os trabalhadores de saúde. O grupo prioritário 2 são as pessoas com comorbidades e os grupos quilombolas, ribeirinhos, se eu não me engano, e algumas comunidades isoladas, mais outros grupos indígenas que têm um contato mais próximo com as pessoas, né, já estão aculturados. O terceiro grupo prioritário são pessoas acima dos 60 anos. E aí o quarto grupo prioritário seria profissionais da segurança pública e profissionais da educação. No outro calendário colocado pela Secretaria Estadual de Educação, perdão, de Saúde do Estado de São Paulo, os professores não têm uma discriminação de
quando os professores virão. Você só tem um calendário que fala do primeiro momento, pessoas com mais de 60 anos, profissionais de saúde e indígenas. Ponto. E aí os outros que são colocados por esse calendário seria de acordo com a faixa etária. Então, no meu caso, que estou na faixa entre os 29 e os 45 anos, a minha faixa etária seria a vacinação em junho, no começo de junho. Tá certo. Professor Luiz Paulo, obrigado pela sua participação, como sempre, aqui no Hora Geral. Um abraço e vamos torcer que a gente consiga. Eu sei que vai demandar um pouco de tempo, acho que mais ou menos o controle dessa situação de pandemia vai se dar no finalzinho desse primeiro semestre. Mas há necessidade de se dar no início. E o início foi no dia de ontem, eu assim acredito. Um abraço, professor. Muito obrigado e fica aqui o registro. Continue mantendo o distanciamento social, cuidado com a higienização das mãos, enquanto a gente não tiver boa parte da população imunizada. E mesmo assim, vamos lembrar que são 2 doses, não é imediatamente você tomou a vacina, você já está livre. Tem um tempo para o seu organismo fabricar esses anticorpos. Então, vamos ter cuidado e só quando uma boa parte da população estiver imunizada, a gente pode voltar àquele antigo normal. Obrigado, professor Luiz Paulo Neves Nunes, conversando com os amigos do Hora Geral. Ele é professor da ETEC, professor de Geografia, professor de História, é uma figura muito conhecida aqui na nossa região, especificamente na cidade do Guarujá. Vamos conhecer a previsão do tempo com o nosso amigo Celso Vernizzi, ele é o homem do tempo. Boa noite, Celso. Olá, Douglas. Olá, Hora Geral. Olá, amigos. Tempo instável, hein? Não muda nada. Semana de muita variação nas condições do tempo. Tem sol, tem chuva, tem trovoada, tem temporal, tem ventos, tem barulho apenas. Em alguns lugares só fica na ameaça. Vem aquela nuvem escura, um barulhão danado e não cai nada. Isso vai continuar acontecendo. Mas de amanhã para quarta-feira tem uma frente fria que chega pelo Oceano Atlântico e vai interferir nas praias de São Paulo. Aí terá mais nuvens a quarta-feira, com possibilidade de chuva um pouco mais generalizada e prolongada. Mas amanhã, terça-feira, tudo igual. Chuvas e trovoadas depois de períodos de tempo de sol, calor, tempo abafado, 34 graus amanhã, como hoje. 34, a sensação até maior, porque está muito úmido, roupa grudando no corpo. E a situação não mudará essa semana. Todos os dias com muita variação. Tem de tudo, temporal, tempestade, ventos fortes, tomara que não aconteçam problemas, né? Só não tem frio, frio está longe de acontecer. Grande abraço para vocês, Douglas, também a você, amigo, amiga do Hora Geral e até amanhã. Obrigado, meu amigo Celso Vernizzi. As altas temperaturas continuarão nesta semana. Um rápido intervalo comercial. Na sequência, depois do intervalo, vou tentar conversar com o médico infectologista, Dr. Leonardo Weismann. Ele é infectologista e também membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Vamos falar e abordar com ele temas importantes da pandemia no combate à Covid-19. Mas, depois do intervalo, eu volto já com Hora Geral. É rápido. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Bom, amigos, já estamos de volta para o segundo e último bloco de hoje do Hora Geral. Eu tinha falado na abertura que eu ia tentar um contato com o Dr. Leonardo Weismann. Ele é médico infectologista e também assessor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor Leonardo, boa noite, tudo bem, doutor? Boa noite, Douglas, boa noite a todos que nos acompanham. Doutor, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral.
é importante ouvir a sua análise e a sua informação para que os nossos telespectadores e internautas possam ficar bem informados. Essa é a função do Hora Geral. Doutor, um dia emblemático ontem, né, onde a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os 5 técnicos acabaram votando de uma forma unânime a aprovação da Coronavac e também da BioNTech. O que muda a partir de agora, doutor Leonardo? Bom, Douglas, ontem foi um dia histórico para o país, uma vitória da ciência, tá? Uma vitória de instituições públicas do nosso país, o Instituto Butantan e a Fiocruz, tá? Que graças ao trabalho de grandes pesquisadores e cientistas, conseguimos a aprovação do uso emergencial das 2 vacinas, a Coronavac, que vai ser produzida pelo Instituto Butantan, e a vacina que foi desenvolvida pela Universidade de Oxford, que vai ser produzida pela Fiocruz. A partir de agora, é um planejamento, uma organização e uma campanha de vacinação, de estratégias de vacinação, para imunizar o maior número de pessoas possível. E somente assim, com o maior número de pessoas possível, a gente vai conseguir controlar esse vírus. Agora, doutor Leonardo, uma outra preocupação do nosso público, telespectador e internauta a partir desse resultado, ou seja, dá a impressão que, no máximo, em poucas semanas, as pessoas tomarão a vacina. Parece que isso tem uma espécie de um cronograma. Tem aquelas pessoas, aqueles profissionais da área da saúde, as pessoas com mais idade, né? E isso vai demandar um tempo para que a gente tenha, pelo menos, uma totalidade dos brasileiros com a vacina sendo oferecida à nação brasileira. O senhor acredita nisso? A campanha de vacinação, a estratégia de vacinação, ela vai ocorrer em algumas etapas. Por que isso? Primeiro que nós não temos uma quantidade de vacina hoje para poder vacinar toda a população brasileira ao mesmo tempo. E segundo, que são necessárias estratégias para poder vacinar todo mundo sem que haja aglomerações. Evitar aglomerações é uma das coisas que a gente mais tem falado durante toda essa pandemia, esse distanciamento físico. Como é que vai acontecer isso? No primeiro momento, vão ser vacinados os profissionais da saúde. Por que os profissionais da área da saúde? Para que seja possível continuar o atendimento à população. É necessário que os profissionais estejam protegidos. E também foi colocado pelo Ministério da Saúde e também a população indígena nessa primeira leva. Num segundo momento, vai a população acima de 75 anos, depois 60 a 74 anos, depois as pessoas que tenham doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças neurológicas crônicas, doenças crônicas de uma forma geral. Tá? E aí, no momento seguinte, daí sim começam os adultos. Tá? Nesse primeiro momento, crianças e gestantes não entrarão na campanha. Por que não entram na campanha crianças e gestantes? Porque ainda não temos estudos suficientes falando sobre a eficácia e segurança nesses grupos. Bom, agora um outro aspecto também, a imprensa já está divulgando que o governo de São Paulo já pediu um novo lote, né, da Coronavac, que possa ser enviada ao Brasil, mas especificamente quem fez esse pedido foi o Estado de São Paulo. Não sei se o senhor consegue dar essa informação para o nosso público. O fato de pedir um novo lote, esse lote também vai ter que passar pela Anvisa ou já que foi avaliado e, óbvio, autorizado pela Anvisa, qualquer outro lote da Coronavac ou BioNTech já serão distribuídos para a população do Brasil, doutor? Não, o que foi aprovado ontem foram, no primeiro momento, em relação à Coronavac, foram as doses que vieram da China, produzidas lá e que já vieram prontas para o Brasil. Essas foram as doses aprovadas ontem. Agora, o que vai ser produzido pelo Butantan a partir
as doses que estão sendo produzidas pelo Butantan e que continuarão sendo produzidas, essas sim precisarão de uma nova aprovação pela Anvisa. Só que agora o processo ele é muito mais simples do que foi a primeira aprovação emergencial. Tá? No mês, da mesma forma, o que foi aprovado ontem foram no caso da vacina da Oxford, foi a Oxford e a AstraZeneca, são as doses que o país está esperando chegar da Índia, e que não tivemos esse contratempo no final de semana e não sabemos quando também que vão chegar essas outras vacinas. Agora, o que for produzido também pela Fiocruz posteriormente, também vai precisar de autorização da Anvisa. Doutor Leonardo Weismann, eu vi um vídeo recentemente, inclusive, de um casal de idosos, falando que eles estavam tomando um medicamento, acho que é azitromicina, e depois tomaram hidroxicloroquina. Resumindo, medicamentos que, pelo que nós lemos na imprensa, não tiveram uma autorização para ser ministrado no combate à Covid-19. Aonde eu quero chegar na minha pergunta? O que seria mais eficaz hoje? A prevenção através da vacina ou continuar sendo administrado para aquelas pessoas que comecem a ter o sintoma do coronavírus, ter a administração através da cloroquina ou da azitromicina? Ótima pergunta, Douglas. Uma coisa que tem que ficar claro para a população é uma situação que a gente já vem afirmando já há algum tempo. Não existe tratamento precoce para a Covid-19, tá? A hidroxicloroquina, a azitromicina, a ivermectina, a nitazoxanida, que é a anita, nada disso tem evidência científica, tá? As melhores evidências mostram que não tem eficácia e segurança para o tratamento, nem para prevenção, nem para tratamento de Covid-19. Tá? E esse fato de mostrar que não tem indicação, que não tem medicamentos, foi um fato que a própria Anvisa, que é a agência reguladora brasileira, também confirmou ontem. Foi um dos motivos para ter sido aprovado a vacina em uso emergencial, foi a falta de alternativas de tratamento nesse momento. Tá? Então, nesse momento, o que é possível o que deve ser feito? Continuar com as medidas de prevenção que a gente vem insistindo, que são o distanciamento físico, o uso correto de máscaras cobrindo o nariz e a boca e a higienização frequente das mãos. E, além disso, a vacina que foi aprovado ontem um emergencial, que vai ser também, com certeza, vai ser a grande responsável também por conseguir controlar a pandemia e reduzir o número de casos no nosso país e no mundo. Bom, nós tivemos um momento triste da história, que foi na década de 80, com relação à AIDS. Nós estamos em pleno século XXI, em 2021, com esta pandemia. E uma das características da nossa região, principalmente em Santos, é o Porto de Santos. O senhor acredita ser também prioridade, além dos profissionais da área da saúde, ministrar essa vacina para os profissionais do Porto de Santos, doutor Leonardo? Então, a gente tem que pensar o seguinte, a forma de transmissão do HIV e da Covid-19 são diferentes, tá? Lógico que o ideal seria imunizar da vacina para toda a população o quanto antes. Mas, como eu disse para você, a gente não tem vacina suficiente para todo mundo e também não dá para você, por melhor que seja a estrutura, você não consegue dar vacina para todo mundo ao mesmo tempo. Então, assim, é importante os profissionais da saúde, nesse momento, ele tem um papel fundamental, por quê? Para continuar atendendo a população. Os profissionais do Porto são importantes, precisam, não só precisam, como devem se vacinar, mas desde que isso seja feito no momento certo da estratégia que está sendo montada para a vacinação. E quanto à vacina, o que a gente fala a vacina é eficaz, ela é segura,
nós temos que confiar no trabalho que foi feito pelos cientistas, confiar no trabalho que foi feito pela agência de vigilância sanitária, Anvisa, aprovando o uso emergencial, e o que a gente recomenda, enquanto Sociedade Brasileira de Infectologia, vacinas o maior número de pessoas, tá? Vacinar todo mundo. Lógico, sabendo que existem pessoas que não querem vacinar, tem esse direito, mas, se possível, o maior número possível de pessoas deve ser vacinada. O governo do estado lançou aí um site para que o cidadão, a cidadã possam fazer o seu pré-cadastramento para vacinação, de acordo com a idade, a localização. Isso é uma iniciativa do governo do estado. O senhor não acredita que isso deveria partir do governo federal para que atingisse um número maior de brasileiros, até pela facilidade que nós temos hoje com a tecnologia e também as redes sociais, doutor Leonardo? Então, o que deveria ser feito pelo governo federal é uma campanha de incentivo à vacinação. Mostrar que as vacinas, elas protegem e elas são seguras. Elas não vão causar efeitos adversos graves. Isso é uma coisa que deveria ser o papel e deveria ser feito pelo Ministério da Saúde. Tá? Vamos considerar que o nosso Programa Nacional de Imunizações, ele é referência mundial. Agora, a estratégia que vai ser tomada por cada estado, cada município, cada um tem a sua autonomia para desenvolver da melhor forma possível. Também não é possível que o Ministério da Saúde ele consiga coordenar as ações de todos os estados e todas as cidades. Então, essa estratégia de um pré-cadastro feito pelo Estado de São Paulo, concordo com isso, só que vale alertar aos que estão nos acompanhando que é o seguinte, as pessoas estão entendendo que todo mundo tem que se cadastrar ali agora. Não é isso. O pré-cadastro agora é para quem? Para as pessoas que estão envolvidas no primeiro grupo de vacinação. Tá? Então, se outras pessoas que não estão agora nesse grupo se cadastrarem, podem até atrasar um pouquinho esse trabalho. Então, vamos respeitar a sequência. Vai ter vacina para todo mundo, é só esperar, ter paciência e aguardar a sua vez. Uma última pergunta, doutor Leonardo, me corrija, parece que a Coronavac, a pessoa que tomar, ela vai ser ministrada em 2 doses, com um intervalo de tempo da primeira para a segunda. Quando chegar a BioNTech, por exemplo, também será ministrada em 2 doses ou cada vacina, de acordo com a autorização da Anvisa, vai ter uma forma de ser ministrada de acordo com a sua avaliação na Anvisa? Então, Douglas, a BioNTech é a vacina que está sendo produzida pela Pfizer, que por enquanto não tem previsão de vinda para o Brasil. Tá? O que a gente está esperando, que está para chegar, é a vacina produzida pela universidade, que foi desenvolvida pela Universidade de Oxford e que está sendo produzida pela AstraZeneca. Na Índia, né? Oi? Na Índia, né? Isso, está sendo. Esse lote que vem para o Brasil agora é um lote vindo da Índia. Tá? Então, é o seguinte: tanto uma vacina quanto a outra, elas são tomadas em 2 doses. Só que as 2 doses devem ser da mesma vacina. Você não pode tomar uma dose da Coronavac e uma dose da vacina da AstraZeneca. Não. Por exemplo. São 2 vacinas, são 2 doses da Coronavac. E não se esqueça, é uma informação importante. Para que a proteção ela seja adequada, é necessário que a pessoa tome obrigatoriamente as 2 doses. Doutor Leonardo, eu ficaria aqui praticamente mais tempo, né, conversando e levando essa informação para o nosso público telespectador. Uma outra preocupação com relação na Europa, por exemplo, né, ou seja, já está aumentando o número de pessoas que voltaram a ser infectadas com a Covid-19, inclusive no Portugal, cada dia é um número maior de pessoas que vêm até a óbito. Nós devemos nos preocupar com o que está acontecendo hoje na Europa, por exemplo? Nós devemos nos preocupar, até assim, lógico que a situação da Europa ela é bastante preocupante.
Só que, se nós pararmos para pensar, a situação aqui no Brasil, ela também é extremamente preocupante, porque nós temos, logo, logo nós estamos chegando a 9 milhões de casos confirmados, já temos mais de 200 mil pessoas que perderam a vida com a Covid-19. Nós temos essa situação em Manaus, que é uma situação desesperadora. Então, a própria situação do Brasil já é uma situação preocupante. E uma coisa que eu quero enfatizar bastante para as pessoas que estão nos acompanhando mesmo com a vacinação, aquelas regrinhas básicas de prevenção contra a Covid-19, pelo menos por enquanto, elas não podem ser esquecidas. Quais são elas? Vamos reforçar. Distanciamento físico, manter pelo menos uma distância de 1,5 m uma pessoa da outra, o uso correto de máscaras, cobrindo o nariz e a boca, e a higienização frequente das mãos, que pode ser lavando com água e sabonete, ou então dando álcool gel a 70%. Perfeito. Obrigado, doutor Leonardo Weismann, mais uma vez pela sua participação aqui no Hora Geral. Um abraço à sua família e um bom trabalho, doutor. Muito obrigado, um grande abraço. Bom, nós conversamos com o médico infectologista Dr. Leonardo Weismann, ele que também é assessor da Sociedade Brasileira de Infectologia. São temas importantes, amigos. É óbvio que uma data fundamental, a data de ontem, onde já foi, segundo a Anvisa, autorizado a Coronavac. Este é um primeiro de muitos passos que nós deveremos ainda ter até conseguirmos diminuir o número de pessoas infectadas. E não podemos esquecer o que acontece nos outros países, como eu falei, o caso da Europa, né? Tudo passa pela conscientização de cada um de nós, né? Nós temos uma participação nesse combate, além de um ganho a partir de ontem da vacina, que vai começar a ser distribuída, mas como o doutor Leonardo comentou, né, dependendo da qualificação profissional e principalmente aquelas pessoas que trabalham na área da saúde. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Se for para informar, essa é a responsabilidade do Hora Geral. Amanhã tem mais. Um abraço assim, ó, muito forte para você. Ah, eu não posso esquecer, hoje é o dia que se comemora o Krav Maga, né? Tem muitos adeptos do Krav Maga, meu grande amigo o Rogério Sudário, né? Esse é um mestre no Krav Maga. Quero mandar um abraço para você e para todos aqueles que praticam o Krav Maga, tá certo? Tchau, pessoal. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.